Boa noite a todos do grupo. Aqui, talvez você não me conheça, aqui é Bruno Figueiredo, coordenador-geral do projeto Todos Juntos por Gaia. Bom, eu queria primeiramente agradecer a sua presença, né, e aos dos demais que estão chegando agora. Sejam bem-vindos. E também agradecer pela importantíssima pergunta de grande relevância que você fez aqui no projeto. Né, e também deixo aberto para que outras pessoas, sempre deixei aberto para que outras pessoas façam perguntas, tirem suas dúvidas daquilo que acham sobre uma situação ou outra que a gente vai estar explicando dentro do nosso alcance. Tá? Ninguém aqui tem 100% de todas as verdades, quem somos nós? Né? Mas temos uma parcela já de conhecimento dentro de um aspecto onde nós já trabalhamos e cada um tem a sua experiência e somamos então na grande árvore de experiências que nós todos somos parte. Né? As diferenças se completam. Tá bom? Então vamos lá para a sua pergunta. Eu começo respondendo a sua pergunta com a própria experiência de nós mesmos, trabalhadores da luz, que estamos aqui nessa dimensão. Né? Nós somos seres multidimensionais, como a maioria aqui, pelo menos eu acredito que saiba. Somos seres que temos uma extensão energética em todas as dimensões que são conhecidas e que ainda não são conhecidas, que vai além do nosso pensamento linear, que sim, a física quântica mostra e explica o quanto é importante e é inteligente o envio de energia, que aquilo, o poder de uma oração, o poder de uma meditação, de uma intenção, ela cria um resultado para aquele fim. Né? Isto é, inclusive, física quântica. Né? A meditação já não é mais só uma crença de uma possibilidade. É uma coisa já estudada cientificamente. Então, voltando ao aspecto de que nós somos trabalhadores da luz e que estamos aqui no plano físico, essa pergunta sua é muito fácil de responder, né? Se a energia chega em qualquer canto, e ela chega, não estou dizendo que ela não chega, ela tem um peso X. Então, se não fosse necessário que nós viéssemos a encarnar no físico para fazer o trabalho do físico e aumentar a vibração deste planeta, por que então nós viríamos para cá? Aí eu faço uma outra pergunta também nesse sentido. Eu respondo uma pergunta com outra pergunta. Então, por que nós viríamos para cá? Qual a necessidade de ter trabalhadores da luz encarnados, pessoas e outros mais que estão chegando agora, crianças de altíssima evolução, né? Seres, crianças aí dentro de categorias que são chamadas crianças índigo, arco-íris, cristais, diamante, por aí vai. Qual a necessidade desses seres virem ao planeta, encarnar, né, na sua forma física, que são seres muitas vezes de uma altíssima consciência, que um poder de uma intenção de um ser desse, onde quer que ele esteja, causa uma onda, né, um colapso positivíssimo de grande alcance em qualquer setor do universo que ele quisesse, porque eles têm que vir aqui encarnar fisicamente. Então, por isso existe um processo. Né? Se estamos no físico, também trabalhamos para o físico de forma energética. Né? É isso que é uma dúvida que é de muita gente e não é de um ou outro não. E é por isso que eu digo que a sua pergunta ela é muito importante. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de um grande avatar que veio nesse planeta. Um grande ser que veio nesse planeta trazer uma nova verdade, trazer uma assinatura energética poderosíssima para curar a grade planetária. Esse ser veio de uma origem que nós nem conseguimos imaginar o que seria a realidade, né, realmente o lugar de origem de um ser como esse, como nosso amado Mestre Jesus Cristo. Então ele veio naquela época de grande turbulência, de grande densidade, né, uma época de grandes divisões, que não é muito diferente de hoje, mas era muito mais duro a realidade naquela época, né, onde a sociedade como um todo vivia sob as mãos, né, as mãos de ferro do Império. Então por que o próprio Cristo, né, teve que sair das suas origens e encarnar no plano físico? Se ele é um avatar de grande evolução espiritual, de grande consciência, que o poder de uma intenção de um ser como este, né, atravessa dimensões e gera o resultado muito positivo, então por que a necessidade de enviar, né, do conselho cósmico, enviar um avatar como Cristo para o planeta? Né, a mesma coisa com as crianças cristais, índigos, trabalhadores da luz. Por que a necessidade de formar então um exército de trabalhadores da luz posicionados em pontos estratégicos? Eu vou explicar o porquê eu falo isso. Em pontos estratégicos por toda a superfície do planeta, em várias agências, seja agências de governo, empresas, em todos os níveis, em todos os nichos, vai encontrar um trabalhador da luz ali posicionado.
Por que então seria necessário que um trabalhador da luz fizesse esse trabalho? Então é mais uma pergunta, né? Então, por quê? Agora eu vou estar tentando dedilhar, né, essa resposta para vocês entenderem de uma forma bem clara. Nós somos um campo quântico ligado ao todo. Mas quando nós atravessamos universos dimensionais diferentes, existe uma assinatura energética inerente àquele universo dimensional, que uma vez que você acessa e você se torna parte dela, e você consegue aumentar a sua própria frequência de consciência, junto com aquela assinatura daquela dimensão ou daquele local específico, a ação quântica da energia e o efeito que ela causa dentro da grade de energia planetária referente ao coletivo humano, porque quando você acessa um ponto específico, né, que são chamados de linhas-lei da grade energética planetária, você acessa o consciente coletivo de uma forma como se fosse um atalho, de uma forma muito poderosa. Eu vou dar um exemplo da Síria, né? Na Síria, ali existem portais dimensionais poderosíssimos, portais estelares, de um poder e de um alcance a nível planetário que a maioria das pessoas não tem ideia. Então, o que as trevas fizeram? Elas deturparam aquele portal, a energia daquele portal, daquela célula de luz, né, de altíssima consciência, de seres que estavam ali regendo e usando aquele portal, que é um portal sagrado. Inclusive deturparam símbolos que são voltados à luz para exercício de atividades escuras, né, para contaminar o consciente coletivo planetário. Por isso que a Síria é constantemente bombardeada, o tempo todo, militarmente falando, uma guerra entre facções terroristas e governos e por aí vai, e nunca acaba. E alguns outros países aí do Oriente Médio, mesma coisa. Israel, mesma coisa. Paquistão, mesma coisa. Porque são pontos energéticos estratégicos no planeta. E aí, quando você atinge ali aquilo de forma negativa, como é feito com a Síria, você cria ali um vórtice, uma nuvem negra de consciência, de todo tipo de sentimento negativo de baixa vibração, somatizados, sendo absorvidos por aquele portal e sendo retransmitidos por aquele portal para a grade de energia planetária, que vai atingir diretamente o consciente coletivo. Entende? Então, este processo é um processo assim, de uma leitura bem avançada, mas é uma leitura necessária de todos nós entendermos isso. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma meditação aqui, com todos vocês, né, poderíamos fazer isso, né, com todos vocês e tal, para o objetivo da libertação planetária, isto vai ser positivo? Vai ter um efeito positivo? Vamos criar uma linha positiva de tempo? Vamos. Mas quando nós, como seres encarnados, seres espirituais, vivendo essa experiência física, encarnados, dentro da assinatura energética do físico, nós nos movemos em grupo e vamos até o local desses prédios e edifícios públicos. Por que os prédios? Porque esses prédios, imaginem vocês como se fossem capacitores de energia negativa. A maioria das pessoas, geralmente, que estão posicionadas trabalhando dentro desses prédios, né, sempre tem ali pessoas muito boas, de altíssima evolução, como eu disse antes, posicionadas também estrategicamente dentro desses prédios. Mas existe uma grande porcentagem de pessoas com a consciência muito baixa, tomando decisões que vão afetar o coletivo. Agora, pegando pela física quântica, cada decisão ela gera um quanto de energia, concorda comigo? Então, se essas decisões das pessoas, pensamentos, divisões, não sei o que, vai formando ali um vórtice naquele portal que é colocado justamente em linhas-lei, como eu disse antes, estratégicas da grade de energia planetária. Então, cria um atalho de energia e todos os pontos que são construídos esses prédios estão posicionados, dos prédios mais importantes, estão posicionados nessas linhas-lei. Fora isso, o próprio prédio, as pessoas que estão ali, aquela energia gerada naquele local, é uma energia altamente contaminada e negativa, atuando em cima do coletivo humano. Então, quando nós vamos, não só vibracionalmente, energeticamente, mas presença, né, a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui no plano físico, porque senão nós ficaríamos lá na nossa origem. Se não fosse isso necessário, não fosse isso mais poderoso, ficaríamos nós na nossa origem, sem necessidade de encarnar aqui, e sem necessidade de fazer trabalho nenhum no plano físico, porque faríamos de lá mesmo, né?
lá do nosso planeta, daqui a 10 mil anos-luz daqui, a 2 mil anos-luz daqui, ou mesmo aqui um planeta vizinho aqui virando a esquina. Vamos supor que se estivéssemos morando em Marte, um exemplo, meditássemos de lá, claro, a energia chegaria aqui, ela atinge o objetivo. É como o reiki, você faz o reiki, mentalizando a pessoa, ela atinge o objetivo, mas quando você está fazendo uma cura presencial, isso é ainda mais poderoso. Né? Greg Braden, que é um grande mestre nessa coisa da física quântica, ele fala muito disso. Ele fala como os índios fazem para mover a força da natureza, a chuva. Eles se reúnem e como eles fazem isso. Tem um vídeo dele que é um vídeo mostrando uma cirurgia energética espiritual que foi feita no hospital, né, que ainda mantém os preceitos da cultura antiga chinesa de cura, né, e pessoas altamente capacitadas no emprego de energia, que têm o conhecimento, né, médicos ali tratando uma pessoa que tinha tentado de todas as formas curar um problema que ela tinha, um câncer que ela tinha na bexiga. E ela tentou de tudo e não conseguiu. A hora que ela foi lá nesse hospital e a cirurgia foi feita energeticamente falando, com a imposição de mãos e a pronúncia da palavra, a vibração da voz. Mostra no vídeo, no ultrassom em tempo real, o tumor desaparecendo. Né? Então, quando nós falamos, nós emitimos o som, né? O vibracional do som, ele cura também. Né? Tudo é uma matemática muito precisa dentro do aspecto físico, espiritual, tudo junto. É uma matemática única. Então, se estamos no físico, precisamos de ações físicas. E só por o fato de estarmos ali, a nossa presença dentro do nosso campo de energia, junto com a nossa assinatura energética para aquele local específico, cria um curto-circuito de uma forma muito mais poderosa que se nós estivéssemos apenas fazendo de nossa casa. Meditação. Ou seja, ali está um campo concentrado de energia. Imagine um local negro, uma nuvem negra, um círculo em volta daquele local, que está ali contaminando pessoas, contaminando o coletivo, enfim, por aí vai. Imagina os seres que ali estão, né, tentando dominar aquela situação, aquele campo, protegendo aquele campo. Pessoas com alto poder de consciência, e quando eles se elevam conscientemente juntos, né, o Cristo disse, quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu santo nome, eles estarei presente em espírito e em verdade. Então, isso cria um vórtice de energia em espiral tão poderoso que desintegra qualquer energia deletéria daquele local. De uma forma assim, instantânea. Pum, aconteceu. Fora isso, o fato de estarmos, fora tudo isso que eu falei, o fato de estarmos ali presencialmente fazendo este movimento de paz, isto cria uma influência, né, uma influência visual, de sentimento, em todos aqueles que estão ali, às vezes não estão nem participando, estão passando pelo local e veem pessoas meditando, orando, porque é ecumênico, não é só meditação. Tem gente que não sabe meditar, vai orar de outra religião, todos são bem-vindos. Orando pela paz planetária, de forma respeitosa, de forma amigável, de forma carinhosa e fraterna. Isso vai tocar o coração de quem passa na rua, por exemplo, e vê uma manifestação daquela acontecendo. A pessoa vai se juntar, aquilo vai mudar uma chave na pessoa. De repente aquele é o gatilho, o despertar que ela precisava. Então tudo isso é somado junto de uma forma estrategicamente feita a nível energético e físico. É a união dos dois. Cria-se um poder ainda muito maior, um tsunami de amor. Certo? Em termos de segurança, né? De segurança a nível espiritual, entenda que quando um ser ou um grupo de seres estão vibrando muito alto, a frequência é tão poderosa e tão rápida que seres de baixa vibração não acessam. A mesma coisa do Cristo ou de outros grandes mestres que vieram no planeta. Tentaram de tudo para acessar ou atrapalhar o caminho deles, com certeza. Mas só conseguiram quando isso foi permitido. No caso do Cristo, por exemplo, houve um propósito para toda aquela situação que às vezes nem sempre é como foi contado. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Né? E outros mais que passaram no planeta. Agora, isso aí, fiquem tranquilos, a nível energético, estamos resguardados por nossos mentores, pelos nossos irmãos das estrelas, né? Como foi que aconteceu em 2019. Né? Se vocês têm alguma dúvida de como foi, entrem lá no nosso site, edição 2019, e vejam o arquivo de fotos.
Vejam o arquivo de fotos que tem lá, os vídeos, vocês vão ver como é que foi a energia que foi gerada. Então essa parte da segurança espiritual também está explicada, né? Agora, temos também a parte da segurança física que você perguntou. A segurança física, ela é uma pergunta também muito importante, muito relevante, porque mesmo diante da pandemia, né, que vem aí com o tempo acontecendo e todo mundo já sabe do que está dentro dos bastidores da pandemia, né, só que houve um afrouxar desse lockdown. E foi decretado, né, que não haverá mais lockdown da forma que foi feita. Então as pessoas podem sim transitar livremente, né, desde que respeite ali as normas de segurança de afastamento, né, e uso de máscara, álcool em gel, se quiser usar, fique à vontade. Né? Então as pessoas ali fazem aquela reunião, né, ficam afastados ali 1,5 metro, né, 2 de cada um, e pronto, faz a meditação. Mesmo se isso não pudesse fazer, então as pessoas não poderiam nem voltar a trabalhar. Então, constitucionalmente falando, estamos protegidos e resguardados, né? Inclusive temos aí uma lei, lá no próprio texto da meditação, tem a lei da Constituição Federal que nos resguarda o direito de formar um ato ecumênico em qualquer espaço público. Apenas necessário um prévio aviso para que, caso haja algum evento naquele dia, naquele local, né, isso não seja surpreendido por um outro evento que não foi agendado. Mas autorização não é necessário, isso não existe. A Constituição Federal ela é bem clara nisso, o artigo 5º da Constituição Federal, né, é livre a manifestação artística, científica, religiosa, anti-censura ou licença. Né? Então está tudo no nosso texto lá. Né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma senão em virtude da lei. Está tudo lá. Tá bom? Então fiquem tranquilos sobre isso. O resguardo perante a lei é o mesmo que nós tivemos na meditação do ano passado. Espaços públicos, pessoal, não é necessário pagar taxas, isso não existe. Né? O local ou a prefeitura que fizer isso está errado, isso não é uma coisa que é sustentada pela Constituição. Nenhuma lei federal ou estadual ela pode suplantar a lei federal. Lei federal é lei federal, Constituição Federal não se suplanta. Principalmente nos incisos do artigo 5º, isso está bem claro lá. Nenhuma emenda é permitida ao inciso, principalmente ao inciso 5º, que é dos direitos e garantias constitucionais do indivíduo. Tá bom? Então fiquem tranquilos sobre isso, eu acho que eu respondi tudo o que foi perguntado aí pelo nosso irmão, e qualquer outra dúvida eu estou aqui à disposição. Tá bom, queridos? Então vão tranquilos, aqueles que quiserem, mas aqueles que não quiserem, sentir algum receio, não quero, acho isso muito para mim, como tiveram outras pessoas na outra meditação, no primeiro evento, que não quiseram, né, e fazem em casa. E aqueles que fizeram vão, aqueles que querem e que acham que está tudo bem, vão fazer presencial. Né? Estamos resguardados aí em todos os níveis, perante a lei, tanto física quanto espiritual, protegidos das duas formas. Né? Então é isso. Né? Aqueles que acharem que deve fazer numa praça, porque ficou muito difícil dentro da logística local fazer em frente a um edifício público, também vai ficar a critério de cada grupo, de cada cidade. A gente não coloca um enrijecimento em cima disso de forma alguma. Tá bem? Então, faça o que o coração de vocês ditarem, né, para fazer. Sigam a intuição de vocês. O seu maior mestre é você mesmo. Né? No dia da meditação, leve, se você quiser, crie da forma que você quiser esse momento. Por exemplo, no ano passado, nós levamos frutas para compartilhar, fazer aquele momento fraterno às pessoas, um lanche. Né? Chegamos aí, a concentração foi às 15 horas, e nós fizemos a meditação às 17 horas em ponto, até 17h20 mais ou menos, né? Mas antes as pessoas fizeram dança de roda, fizeram yoga, né? Celebraram aquele momento da forma que aquele grupo intuiu fazer. Então foi muito legal, e também fiquem livres para poder criar este momento deste pré-meditação das 15 às 17, né? Momento de concentração ali, que as pessoas vão chegando ali às 15 horas, vão formando, façam ali o momento de vocês, o que vocês quiserem. Isso também gera muita energia, é muito positivo. Então tudo está muito bem completo nessa sequência de como o evento acontece. Né? Tanto da própria meditação em si, que vai durar 16 minutos, como antes da meditação e como depois. Depois vocês podem fazer afirmações, né? Podem criar outros momentos até que todo mundo resolva ir para casa com a missão cumprida. Né? E que nós fizemos aí pelo planeta, uma vez que nós estamos fazendo para um bem maior planetário, pela libertação planetária, quando a gente entende que a dor do outro sempre é maior do que a nossa, e quando nós temos consciência do que é o amor, do que é a verdade, do que é o serviço ao outro,
né? E quando aqueles que não têm, muitas vezes perdidos no meio do caminho, sem farol para iluminar, e você chega lá e você é uma mão estendida em meio àquele caos que aquela pessoa, aquele grupo de pessoas vive. Então, este é o objetivo do nosso projeto, ser o amor em ação. Tá bom, queridos? Um grande abraço a todos, espero que estejam satisfeitos com essa resposta, e qualquer outras dúvidas, fiquem à vontade, tá bom? Desde que coloquem as dúvidas com carinho, com respeito, todas as dúvidas serão respondidas, né? Só às vezes a gente não responde algumas coisas quando as pessoas vêm com um certo torpor aí emocional, e aí a gente filtra esse tipo de coisa no projeto, não é permitido, mas dentro do carinho, respeito, amor, consideração para todos os demais, tudo será respondido, tá bom? Um grande abraço, queridos, e tudo de bom.